Fala aí galera, atraídos, beleza? Tudo bem com vocês? Antes da gente começar esse vídeo, você já sabe, curta ele, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe para o máximo de pessoas possíveis, porque vai edificar você e todo mundo que vê esse vídeo, isso eu tenho certeza. Antes da gente começar, tá aqui o nosso pastor Igor. Paz, irmão Gabriel. Tudo bem? Paz, galera, atraídos. Mais uma quinta-feira nós estamos aí dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, edificando aí a sua vida e sendo edificado por você. E vai em parênteses, se você está dentro do seu trabalho, faça sua função primeiro, depois assista esse vídeo. E antes da gente falar sobre o que nós vamos conversar, roda a vinheta! Bom pessoal, estamos no nosso terceiro episódio sobre dons do Espírito. No vídeo passado falamos sobre a classe fala. Se você não entendeu essa frase, classe fala, você vai aí no link aí desse vídeo, que vai estar o nosso episódio anterior, que vai explicar um pouquinho sobre operação de milagres, cura, fé, que vai ser muito importante para que a gente consiga continuar essa conversa. Bom pastor, no vídeo passado a gente conversou e a gente entrou já nesse primeiro grupo, digamos assim, e a gente classificou que existem 9 dons do Espírito. E antes da gente começar pelo próximo, o segundo grupo, por que existem 9 dons, ou da onde que tirou ou 9 isso, frutos. ou 9 frutos, da onde que veio isso? Vamos lá, o que acontece? Quando Deus ele dá a ordem para Moisés construir o tabernáculo, Sim. né, que era feito ainda de tenda, literalmente, de tecido, de madeira, era um circo montado, Sim. e não no sentido pejorativo do circo, Na mas ideia a de forma estrutura, né? de engenharia de um circo. Ele manda, antes do Santo dos Santos, tinha um candelabro no santo, aonde se comia os pães, tinha um candelabro que se autoacendia quando a presença de Deus descia. Sim. E esse candelabro chamava Menoá no hebraico. E o Menoá significa espírito, ou poder do espírito. Sim. E esse candelabro, ele é um candelabro que sobe de ouro maciço, de 3 pontas, e cada uma das pontas tem 3 hastes para se acender, e ele se acende 9 hastes, representando as atuações e operações do Espírito. Certo. Então você vai ver anos depois, Paulo falando do mesmo Espírito de lá de trás, e classificando ou denominando as operações que aconteciam como 9, Entendi. Ou frutos como 9. Então a gente precisa entender que a Bíblia ela é ligada de Gênesis até o dia de hoje, e o Menoá agora ele não precisa mais ser aceso, ele está dentro de você. Entendi. E para o pessoal aí de casa acompanhar isso, aonde que está essa referência de texto do Menoá? Hebreus, a gente vai deixar aí Hebreus, capítulo de número 9, verso de número 2, mas o capítulo de número 9 inteiro fala sobre o Menoá. E a pessoa consegue entender e ter essa visão do que nós estamos falando agora. E é muito interessante, abrindo um parênteses, cara, acho que um dos livros particularmente que eu mais gosto do Novo Testamento é Hebreus. Ele nos dá uma base muito fantástico. Legal. Se você não leu, vai lá ler Hebreus. E se você não viu o vídeo antigo, cara, você precisa ver, de verdade. Não só por visualização, mas para você entender o contexto de que nós vamos continuar a falar agora, você precisa entender o dom da fé. Então, clica aí no link, volta um pouquinho, assiste, acompanha a gente e entra no nosso propósito. Porque no dia de hoje eu tenho certeza que tem gente já recebendo o dom e levantando da cadeira de roda. Maravilha. Então, não se esqueça. Não termine de assistir o vídeo, porque senão você não vai entender. Aí não vai ter interesse para assistir mais nada, porque você não entendeu. Então, assista o vídeo anterior e a gente continua essa conversa. Bom, pastor, então, vídeo passado a gente falou sobre a classe de fala. E existe uma outra que a gente vai bater um papo hoje sobre poder, né? Sobre essa operação que é muito da hora também. Dons é muito legal, cara. Você visualiza muitas coisas. E a gente vai falar sobre poder e dentro disso existem 3 funções, né? E quais seriam essas e como que a gente pode classificar elas. Então vamos lá, vídeo passado, primeira categoria fala, fé, operação de milagres e cura.
Hoje, segunda categoria, poder. E cara, a gente vai te desconstruir, porque o Espírito Santo é muito mais do que você falar em línguas, sapatear e chorar. Cara, dá para fazer coisa muito louca com ele. Então a gente vai para a segunda categoria, poder, que ele é dividido entre profecia, variedade de língua e interpretação de língua, certo? Sim. Então a gente vai começar sobre profecia, cara, porque é um tema complicado. O que é profeta na sua igreja, cara? É muito sério isso. Sim. E você que está me vendo, você que é da nossa igreja, cara, fica mais uma dica aí, né? Que senão a gente tem que tomar um café. Não é indireta. Não é indireta, não. É direta mesmo, irmão. Os meninos vão postar os nomes aí dos nossos profetas, tô brincando. Vai marcar nas redes sociais. Não, mas, cara, o que é profeta? Entenda-se que dá-se uma importância muito grande para a atuação do Menoá. Sim. No Velho Testamento. Eles cresciam numa escola para isso, que era denominada escola de profeta. Então você crescia dentro dessa visão, você crescia aprendendo isso. Sim. Porque quando a gente fala de profeta e a gente confunde, e esse vai ser um tema do próximo vídeo, cara, profecia não é revelamento. Por que eu falo revelamento? Porque não dá para chamar um profeta que tem uma revelação de Deus. Sim. Revelação é revelação. Profecia é profecia. São coisas completamente diferentes. Se a coisa é uma profecia com revelamento, cara, não é dom. Sim. De verdade. Então vamos lá. O que é então, pastor, profecia? Cara, profecia não é algo relacionado ao que você recebe de Deus. Profecia é algo relacionado do que você fala e Deus assina. Então não é algo que Deus desce e te direciona a falar. Não. É algo que a sua intimidade, a sua maturidade é tanta que você fala e acontece. Elias chega no povo de Israel e fala: por 3 anos e meio, segundo a minha palavra, não vai chover. Isso que é o mais importante. Ele não falou: eis que eu te digo que Deus revelou a mim que não vai chover. Ele fala sobre a minha palavra, não vai chover. A minha palavra não vai chover. O que Deus faz? Assina. E ainda cuida do profeta, que ele fala: olha, você profetizou algo, eu vou cumprir e vai ter seca. Então vai para a cidade de Serepta, que senão você vai morrer de fome. Sim. Então é algo que não é, porque a gente classifica, e às vezes a gente tem uma classe de profeta muito grande nas igrejas, não é todo mundo é profeta, acho incrível isso, não é todo mundo é profeta. O cara toca profeta, o cara prega profeta. Descobriu o seu CPF. Sabe por quê? Não é porque ele levou aquela coisa que o profeta vai entregar algo de Deus. Sim. Mas profecia é entregar algo que Deus vai cumprir, Deus vai assinar. Sim. Então, por exemplo... Eu não estou falando que Deus não te revela algo, porque isso vai ser tema para o próximo vídeo. Ele revela sim e está na outra categoria de dom. Sim. Mas não é profecia. Então, por exemplo, a gente usar nos nossos dias. Então, eu sou profeta, falo para você: olha, Deus vai te dar uma casa. E Deus assina e me dá uma casa. Sim, então... Não é o que você pode fazer. Não é o que... E também Deus não me revelou: olha, fala pro Igor que ele vai receber uma casa. Não. É a sua intimidade com ele. Você está vendo a necessidade de alguém, você tem fé o suficiente para profetizar e Deus cumprir. E cara, é uma coisa que precisa, como a gente falou no vídeo anterior, precisa ter muita maturidade. Precisa ter maturidade, porque senão vira uma bagunça, cara, e outra coisa. O crente não pode ser descabeçado de maneira alguma. Né, e cara, a maior profecia ainda é a Bíblia. Aonde acontecem as profecias dentro da igreja? Pela Bíblia. E outra coisa, Paulo vai lhe dizer uma coisa bem séria: não seja ignorante por causa do dom, não seja burro. Sim. Grossamente falando, não seja burro com isso. Sim. Tem hora para tudo. E no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 12, ele começa a discorrer sobre as ordens, sobre as coisas de dentro da igreja. Então assim, tá no meio do louvor, Deus não falou que vai te entregar uma casa. Cara, para com essa meninice. A coisa não é bagunçada. Não é bagunçada. Cara, culto não é para isso. Sim. A Bíblia fala que se você precisar falar algo, tem uma testemunha. Sim. E é no momento disso. E são nessas brechas, cara, que acontece uma série de coisas.
Às vezes o irmão lá totalmente sem noção alguma, você tá lá no meio do louvor quieto. Um exemplo, você tá lá no meio do louvor quieto, a irmã fala alguma coisa para você, isso desce pro seu coração, e você espera mais isso do que a volta de Jesus, e nada disso acontece, aí pronto. O culpado não é o irmão que é descabeçado, mas sim Deus que te falou algo e não cumpriu, né? E outra coisa, você pode usar a profecia, cara, se você crê, você pode usar a profecia para edificação do corpo em milagre na sua vida. Sim. Cara, talvez você tá me vendo aí, você tá desempregado, cara. Vai entregar um currículo, profetiza que a porta vai se abrir. Sim. Tem uma imagem muito bonita que correu as redes no final do ano passado, de um jovem de 23 anos, de frente a uma caixa de currículo ajoelhado. Sim. E ele fala, olha, eu estava orando para que Deus abrisse a porta para mim, eu estava passando necessidade. Sim. E a empresa pegou ele, porque viu a imagem da câmera, o jovem entregando o currículo e dobrando o joelho. Ele profetizou que aquilo ia abrir. Sim. Ele profetizou que é a necessidade dele. Sim. Entenda uma coisa, a ideia de Elias profetizar que não ia ter chuva era mostrar que Deus ainda era Deus sobre Israel, e Acabe ia sofrer a seca. Sim. Era um contexto, ainda para edificar o corpo. Era um contexto assim, que a nação estava sofrendo por um reinado totalmente desgovernado. De Acabe e Jezabel. Sim. E Elias, tipo assim, mostra que Deus é Deus, você tá entendendo? Então Sim. profecia é isso, é você falar e Deus cumprir, é você profetizar alguém, tá vendo que alguém tá com necessidade, profetizar e falar, irmão, Deus vai abrir a porta para você, e Deus cumprir. Sim. Sabe, Deus vai suprir, olha, Deus vai fazer o milagre. Sim. E profetizar, não no conhecimento de que você teve uma revelação, tema para o próximo vídeo, mas no conhecimento de Deus, o Deus que você conhece. Sim. Você tem maturidade e fé de entender que Ele pode fazer, e você Sim. fala, e você declara. E para profetizar, você precisa conhecer esse Deus. Você precisa conhecer esse Deus. Você precisa ter um relacionamento com ele, você precisa ter uma intimidade. Não é sinergia, não é astrologia, não é nada disso. Não é nada disso. É Deus. Sim. Certo? Então precisa estar muito ciente, porque é algo perigoso, realmente. É perigoso por falta de maturidade. E a igreja, no contexto nacional, Brasil, a igreja evangélica no Brasil, ela cresceu meio desordenada nisso, né? Ela foi criando culturas assim. Foi criando cultura que assim, o culto só é bom se tem alguém sapateando, falando em língua perto de você. E a gente já vai então passar para o segundo. Você entendeu o que é profecia? Se tiver dúvida, escreva aí embaixo que a gente entra mais nesse tipo de assunto. Mas aí a gente vai para o falar em línguas. O segundo dom desse tema poder, dessa categoria poder, é variedade de língua estranha. Sim. Certo? O que é variedade de língua estranha? Não, talvez você não é crente, talvez você já foi numa igreja e você viu aquele irmão lá falando lá, sei lá, uma língua que você não sabe o que é. Te assustou. E te assustou, talvez. O que acontece? É um dom do Espírito. Sim. Mas ele é um dom, ele é o único dom que te fortalece, que te edifica. Autoedificação Sim. para o corpo. Sim. Entenda, porque um membro Edificado. doente dentro de um corpo pode gerar mais doenças em outras pessoas. Sim. Mas um membro edificado consegue edificar outras pessoas. Então a variedade de língua estranha é só para você. Sim. Paulo vai deixar claro o que adianta eu subir em cima de uma tribuna e pregar somente língua estranha. Sim. Quem vai sair daqui edificado a não ser eu. Sim. Então, cara, primeiro ponto, revelação não é profecia, você já entendeu isso. Profecia é Deus assinar aquilo que você fala. Você tem que, irmão, você tem que ter fé e você tem que ter relacionamento com Deus. Sim. Deus não sai assinando aí palavra de qualquer abestado, não. Não é assim, não. E também tem umas palavras aqui, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então assim, você tem que assinar. pelo amor de Deus, já pensou? Tem que falar. Então assim, e também não adianta na hora de você profetizar, irmão, falar 50 línguas estranhas e 2 palavras. Ninguém vai entender nada, ninguém vai se edificar. Sim. Precisa ter a língua estranha para se auto-edificar. A gente, eu sou cheio de história, mas isso eu presenciei no evangelismo há um bom tempo atrás, acho que já faz uns 10 anos atrás. Estava nesse evangelismo, a gente ia muito na praça, tal, entregar folheto, aquela coisa toda. E tinha uma irmã lá que, ela abraçou um cara na rua e começou a falar um monte de língua estranha. Um monte, blá, 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 blá. Aí o cara, parou e tá, agora traduz o que você falou. E ela, não, porque isso é um mistério.
Não, que mistério é esse, cara? Não, de mistério pra verdade. todo mundo. Não, que mistério é esse? Porque não tem edificação alguma. Não tem. Aí a gente vai. Você entendeu o que é profecia, porque esse tema ele é meio ligado. Sim. Então só, é poder, aí você entendeu que profecia não é revelação, aí a gente foi para a língua, o falar em línguas, Sim. que é para autoedificação, e nesse contexto precisava ter alguém com outro dom, que é a interpretação de língua. Eu só posso subir numa tribuna e falar em línguas para edificação da igreja se alguém tem o dom de interpretação. E qual que é o dom de interpretação? Há uma pessoa que entende naquele momento. Ela não entende todas as línguas da igreja, porque não são decifráveis. Se é uma edificação para você, eu não tenho nada a ver com a sua língua. Exatamente. Primeiro ponto. E uma coisa agora, assim, se a língua é para edificação, Deus está te usando para edificação da igreja, aí tem um intérprete, aí eu preciso entender o que você está falando e passar para a igreja o que está acontecendo. Sim, e uma coisa que é muito interessante, eu vou abrir também um parênteses, cara, de uma indicação, talvez o autor não está nos vendo, mas eu creio que vai chegar até lá. Uma indicação de um livro do pastor Luciano Subirá, que é sensacional, é o Falar em Línguas. Cara, ele vai te ajudar muito. Não, e com certeza, faz o seguinte, olha, eles vão marcar a página desse pastor aqui nesse vídeo, e eu tenho certeza que a gente vai contar aí com um comentário dele. Marca a página dele, conta um comentário dele, porque assim, tem muito conteúdo, o livro dele tem muito conteúdo. É um homem de Deus, assim. É um homem de Deus, uma referência. É uma referência que não tem tanto nome como outras pessoas têm aí fora, no meio. Mas assim, cara, é um cara que tem Bíblia. Se você quer ser edificado, você precisa procurar pessoas que tenham Bíblia. A Bíblia te edifica. Sim. E dentro disso, dentro desse livro, ele fala sobre uma série de coisas que você aprende muito sobre. Por isso que é muito interessante, vai te edificar. Mas também entenda que você precisa passar por alguns pontos, veja essa série de vídeos, procure outros conteúdos e depois vá para o livro, não caia assim do nada, às vezes você pode ficar perdido. Então você não está maduro o suficiente. Para entender alguns pontos, mas o que é legal também da variedade de línguas, vamos voltar um pouquinho, é que existem a variedade de línguas universais, porque quando cai sobre o pessoal ali em Atos 2, o Pentecoste, aquela coisa toda. Ele não estava falando o Chakaramanai, aquela coisa toda. Nada disso. Eles estavam tendo variedades de línguas existentes, que as pessoas entendiam. Porque né? entende, o que chama atenção naquele contexto? Era uma festa de Pentecoste, uma festa judaica. Sim. Então vários judeus de vários lugares estavam naquele lugar em Jerusalém. A Bíblia diz que a um determinado momento o Espírito Santo enche aquele lugar e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas, não língua estranha, novas línguas. E as pessoas que estavam vendo aquilo, de pessoas distantes de outras terras, começaram a entender o que eles falavam. Então, entenda uma coisa, Atos capítulo de número 2, nós não estamos falando de língua estranha, nós não estamos falando de dom de variedade de língua e nem interpretação de língua. Nós estamos falando que Deus deu uma ordem. Qual que era a ordem? Fique em Jerusalém. Então você não vai sair daí pregando. Fica em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder, e aí você vai. Mas por que Deus queria isso? Era só por causa do Espírito Santo? Não poderia ter dado o Espírito Santo de outra forma? Poderia, mas Deus precisava que eles fossem entendidos em outros lugares. Exatamente, não era assim do nada. Não! Porque você vai chegar em outro lugar, meu, o que vai acontecer? Não, que nem o sonho dos profetas aí da nossa geração é ir para a África. Sim. Aí todo mundo tá um congestionamento de evangelismo em Angola, porque é um dos únicos países que fala português. Que não é fácil, né? Então eu vou para África, vou para Angola, nada contra, porque eu gosto muito deles também. Conhecemos a Aldeia Nissi, é um grande projeto, conhecemos esse projeto, estiveram aqui na nossa igreja, entendemos mais, mas aí eu vou para África, vou para a Aldeia Nissi. Irmão, seja revestido, entenda. Não adianta eu ir no Japão pregar em português, eu não vou conseguir alcançar aquilo que o chamado precisa alcançar. Sempre a gente volta numa coisa que é muito importante, maturidade, o seu relacionamento com Deus. Porque quem tem um relacionamento, tem uma maturidade, não vai fazer nada desenfreado aí que nem um doido. Isso.
a gente tem vários exemplos, dentro desse livro é contado vários testemunhos. A gente já conheceu um pastor há muito tempo atrás, que ele foi para o Japão, ele estava falando em português o culto inteiro, e ele falou tudo em japonês, cara. É uma coisa muito pra você ver que Deus pode fazer isso, Sim. meu. É o que a gente está falando, a gente entrou na categoria de poder. Cara, sai da caixinha. Sim. Para de achar que culto é aquele negocinho de você ficar sentadinho, bonitinho, todo maquiadinho, tudo bonitinho. Cara, que o Espírito Santo é muito mais que isso. Sim. A gente está falando de poder. Mas a gente não está falando que ele recebeu uma língua estranha. A gente não está falando que Atos 2 eles receberam variedade de línguas. Não! Eles receberam línguas humanas para sair pregando o evangelho. Variedade de língua é outra coisa. Sim. Aí é o Chakaramanai aí. Sim. Variedade de língua, para autoedificação. Então a gente passa pela profecia, eu falo e Deus cumpre. Sim. A gente passa pela variedade de língua, eu preciso estar edificado. Sem eu estar edificado, eu não edifico. Se tem uma laranja podre dentro de um cesto, ela apodrece todas. Sim. O corpo precisa falar em línguas. Sim. Inteiro, a igreja inteira precisa falar em Porque línguas. é um benefício, cara, é o que eu costumo pensar, é um upgrade que você consegue ser salvo muito mais fácil. Muito né? mais fácil, você tem edificação própria. Sim, então, sim. tipo assim, aquele dia que você tá ruim, cara, porque dia mal acontece, a gente já tem uma série aí, vai estar o link agora do dia mal, assista essa série, essa ministração que nós fizemos no nosso canal. Sim. Dia mal acontece. E, cara, e você fazer o que Mateus fala, abrir a porta do seu quarto, entrar, fechar ela e ter um íntimo com Deus que está no secreto, que ele vai entender a variedade de língua aí, compensa tudo isso, ele vai te responder publicamente. Então, isso é variedade de línguas. Interpretação de língua. Cara, você que está sonhando pelo episcopado, você que sonha, almeja essa obra, você que quer ser um pastor, você que quer ser um pregador, entenda uma coisa, não significa poder você subir em um altar e meia hora da sua pregação você falar 15 minutos de língua estranha. Eu não vou entender nada. E de verdade, palavra é a que salva, palavra que edifica. Nesse contexto você pode até conseguir algumas pessoas emocionadas que vão falar em língua junto com você. Mas quando acabar o culto, não é a língua estranha que vai fazer elas continuarem caminhando e não vai fazer elas serem salvas. Então assim, se não tiver interpretação, fale conscientemente, porque o Espírito Santo não tira, nunca tirou e nem vai tirar a consciência de ninguém. Sim, e uma coisa que é muito legal é que, vale em parênteses, acho que é um tema até bacana para depois a gente conversar até mais em outros vídeos, mas vale um parênteses, o falar em línguas ele é tão importante que Paulo mesmo ele ensina que você precisa orar sem cessar. E o orar sem cessar em seu espírito é as línguas estranhas, aonde que vai te edificar. Então, todo momento você pode, a partir do momento que você é batizado com o Espírito Santo, a língua né, é uma evidência pública disso, mas você tem um acesso, tem um direito, tem a possibilidade de estar orando em qualquer momento em línguas dentro do seu espírito, aonde que vai te trazer edificação. Isso é muito importante, que é um parênteses que a gente precisa entender. Não é uma coisa para você ficar se mostrando dentro da igreja, não é uma coisa para você ficar gritando em línguas em um microfone. Não, e outra igreja, coisa, irmão, né? é chato esse negócio. Você pega para cantar e vai cantar só em línguas. Você pega para pregar e vai pregar só em línguas. O pastor tá pregando e você tá berrando em línguas no meio da igreja. Cara, isso não edifica ninguém. Para. Sim. Para, porque isso é coisa de criança, é coisa de menino. E Paulo disse que eu era menino, eu agia como menino, eu fazia as coisas como menino, eu raciocinava como menino. Eu cresci e deixei as coisas de menino. Então, para resumir aí, para fazer uma conclusão, profecia. Eu falo e Deus cumpre, Deus assina. Sim. Língua estranha para autoedificação, porque eu só consigo edificar se eu tiver edificado. Interpretação de língua. Se Deus quer fazer algo fantástico na igreja, que aí é um mistério, ele vai levantar alguém para falar esse mistério para a igreja, porque mistério para você mesmo você faz no seu quarto. Mistério só é mistério para a igreja quando todo mundo sabe do que está acontecendo. Sim. Certo? Então, entenda isso, cara. Pegando tudo que a gente vai falar,
é para serviço do ministério. O falar em línguas é algo que te edifica. Não quer dizer que você vai entender aquilo que você está falando, mas eu tenho certeza que vai te edificar. Isso é experiência. Se você parar para orar em línguas, orar em espírito, cara, você vai sair forte daquele momento, você vai sair edificado, melhor dizendo. Então assim, entenda isso. Então entenda o que é profecia, entenda o que é variedade de línguas, entenda o que é interpretação. E uma coisa que tem que ficar gravado, né, pastor? No coração de cada um. Tenha maturidade no relacionamento. Não busque isso para você aparecer. Não busque isso para falar que o Gabriel é cheio do Espírito Santo, porque isso não quer dizer nada. Então busque isso para serviço do seu ministério, serviço do reino, algo palpável, algo tangível, algo visível. Isso é muito importante. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você ficou curioso para saber o nosso último episódio, que vai pegar fogo, eu tenho certeza disso. Ok. Eu aumento, mas eu invento, né? Mas vai te edificar bastante, vai esclarecer muita coisa e é muito importante. Então, se você ficou curioso e não quer perder esse episódio de jeito nenhum, o que você vai fazer agora? Eu tenho certeza que você já curtiu esse vídeo, porque te edificou. Você vai se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque quinta-feira que vem vai chegar notificação nova aí no teu celular, no seu YouTube, aí no computador. Eu tenho certeza que você vai parar um momento e vai te edificar. Beleza? Até a próxima! Deus abençoe.